Em uma cidade do interior do Japão, dois irmãos vivem sozinhos pois perderam seus pais recentemente. Sora e Haruka são gêmeos e de aparência os dois são praticamente perfeitos, mas umas coisas meio suspeitas rolam entre esses irmãos e você já vai entender o porquê. Mas antes de qualquer coisa, oi, eu sou o Gojo. Se inscreve e deixa o like no canal pra acompanhar mais vídeos parecidos com esse aqui, fechou? Em uma viagem de volta à sua casa de infância, onde seu pai trabalhava como médico, Haruka parece esperançoso quanto seu futuro, e sua irmã parece mais quanto uma tsundere, que segue ele enquanto reclama do tempo todo de como estão demorando pra chegar. Ela fica brava com ele quase sem motivos nenhum, mas manda uma mensagem pra ele a todo momento. Um carro chique passa e uma empregada simplesmente pira no quanto Haru é bonito. E até uma garota que estava na loja de conveniências cora ao ver o Haru. Haru aluga uma bicicleta e parte com Sora em sua garupa, andando um pouco pela cidade e mostrando a escola nova em que os dois vão estudar. Como eles estão órfãos, agora Haru tem que agir de uma forma um pouco mais protetora com a sua irmã e mostrar que a vida ainda tem cores. Uma garota quase esbarra com Haru e acaba corando por achar nosso garoto tanto quanto atraente demais. E bom, você vai ver muito disso aqui ainda. Anoitece e eles chegam na sua casa antiga e finalmente vão poder descansar. E Haru conversa com uma vizinha e ela fica preocupada de certa forma com ele, pois duas crianças viverem sozinhas é um tanto quanto estranho. Mas ele diz que tá tudo bem, e já que vendeu um apartamento e os seus pais lhe deixaram algum dinheiro, eles provavelmente vão ficar ok até a faculdade. Uma garota de óculos chega e solta uns gritinhos vendo ele. Aparentemente ela já tá familiarizada com Haru. Já na escola, ainda temos mais dessa reação. Quando o nosso garoto chega, ele é saudado como uma espécie de espanto das garotas. Aparentemente ninguém resiste ao garoto, nem as garotas e nem a própria irmã. Isso mesmo, você não vê errado e você já vai entender. Em casa, Sora delira e tem uma espécie de memória de quando ela era pequena e vivia na mesma casa com Haru. Ela lembra de quando os dois estavam brincando e um pote iria machucar sua cabeça por causa de um susto que ela levou, mas Haruka acabou salvando ela de não ser ferida. E em seguida rolou um linguão, mas a cena é cortada e ele na verdade tá contando algumas histórias do que aconteceu hoje pra Sora. Ele conta sobre uma garota sacerdotisa Akira que estava querendo levar Haru pra comer um pãozinho na cantina, porém foi impedida pela Ojo-sama Kazu-chan, que acabou parando os dois pra passar um protetor solar em Akira. Só que a maneira que ela descobriu que Akira não tinha passado protetor solar foi o tanto quanto... vocês já sabem, né? Só que depois do jeito ela passando foi engraçado, isso aí eu confesso. Olha só que barulhinho engraçado que ela tava fazendo. A Sora não parece gostar nada do que ele tá contando. Parece até que tava vivendo um clichê romântico enquanto ela tava em casa. Inclusive ela até baixa o copo na mesa e sai resmungando. Porém, como cada dia é um dia, Haru tá na escola novamente. E ele tá com uma garota mostrando a escola pra ele. Logicamente, né? Enquanto ela mostra corada. A garota amiga de infância, Nao, acaba trombando com a garota envergonhada e quando vê Haru, ela simplesmente fica em um estado de transe, inclusive pensando sobre o passado e do porquê gosta tanto do Haruka. Enquanto ela pensa sobre ele, acaba atropelando o próprio e os dois vão pra casa juntos, porque Nao acabou se machucando ao invés do Haruka. E quando chega em casa, Sora tá brava, esperando em frente à porta, chamando Haru de mentiroso, dizendo que ele tá atrasado pra chegar em casa, parecendo até uma espécie de esposa. Haru se desculpa logo e corre pra ver as mensagens que ela mandou, já que Sora havia brigado com ele dizendo sobre isso. E enquanto ele pede desculpas, ela chora, imaginando uma cena um tanto quanto quente com o nosso garoto. Só que é de noite que ela resolve atacar e aparece apenas de lingerie pro nosso macho alfa. Oh meu Deus do céu. Ele se impressiona com a atitude tomada por Sora e dá realmente pra notar a semelhança entre irmãos aí. Só que a gente vê que nem tudo era o que ele realmente imaginava. E Sora queria ser apenas medida por Haru pra fazer o uniforme da escola. Só que eu achei um tanto quanto sus dessa tentativa de medição, hein? Porque ela poderia ter pedido isso mais cedo e colocado uma roupa mais adequada pra isso. No outro dia, Haru está caminhando quando o cara com aparência de mais velho chega pra conversar com ele sobre a escola e caminhar enquanto eles batem um papo. Inclusive, Haru tá olhando seu celular vendo uma promoção e comenta algo sobre sua irmã. O cara logo parece muito interessado sobre a irmã de Haruka, e isso ainda vai dar o que falar. Nao chega pra caminhar juntos e Ryoei até tenta dar uma juntada nos dois, mas logo tudo se acalma quando a presidente da sala chega de bicicleta. E consequentemente, Akira e Kazu também chegam de carro pra irem a pé com os colegas de turma. Enquanto isso, em casa, Sora tá sozinha e ainda não está indo pra escola. Parecendo um pouco entediada, ela mexe no celular e já no outro dia, ela tá de vestido vendo Haru sair, parecendo até meio que uma namorada novamente. Mas Haru logo volta porque houve um grito apavorante de Sora. No quarto, ela tá espirrando um spray de aromatizante e tá correndo para o que parece um inseto. Depois de resolver, Haru tá exausto na escola. Akira se oferece para fazer uma massagem no Haru e ele não se contém em dizer o quanto tá bom. Kazu fica incomodada com a proximidade de Haru e Akira após ela convidar para sua casa. Ela diz que também vai na casa de Akira, já que Haru vai.
afirmando que garotos não podem ficar sozinhos com garotas. Ryoei solta uma pedrada e pergunta se Kazuo não está interessado em Haru, já que parece tão estressada com a situação. E depois dela negar, uma aula de ginástica vai começar. No pátio, Akira mostra suas habilidades atléticas. Ou não, ela se empolga e acaba caindo aí como viram. E logo quem aparece para ajudar é Kazuo, que fica muito preocupada com sua amiga de infância. E na sala de aula focamos ainda mais em Akira, que faz diversos favores para todos os alunos da sala e sempre tá ajudando todos. Kazuo se incomoda um pouco com a gentileza exagerada da garota e acha que seus colegas estão passando dos limites com ela. Então retira ela da sala de aula e sai caminhando com a garota para outro local. Fora da sala de aula, Akira mostra que sua casa no caso é um santuário e Haru fica encantado com a beleza da sacerdotisa. Ela diz que mora sozinha naquele templo antigo e sinceramente isso é grande demais para morar sozinho, né? Por isso Haru mostra uma preocupação e interesse em saber do porquê ela mora sozinha naquele lugar. Akira acaba dizendo que sua irmã mora logo na loja de doces e Haru passa para comprar um picolé para sua irmã Sora, que estava em casa esperando. Ele pergunta para a irmã de Akira sobre ela viver sozinha no templo e tudo mais, mas ela diz para não se envolver e quase que faz uma ameaça para Haru. Então ele compra o sorvete e vai embora. Antes mesmo de caminhar para casa, acaba encontrando Kazuo, que lhe oferece uma carona de carro até em casa. No caminho, Kazuo fica corado olhando para Haru e em pensamentos ela diz o quanto ele é bonito e atraente para ela. Haru pergunta para a garota sobre a Kari, mas ela também chama a atenção dizendo para não se envolver. Ele comenta sobre um botão que precisa ser costurado no uniforme da sua irmã e Kazuo se oferece para fazer o mesmo. Os dois ficam estranhamente bem mais próximos, conversando enquanto Kazuo conserta o uniforme da Sora. Enquanto isso, do outro lado, Sora fica enciumada pensando no seu querido irmãozinho gêmeo. E na manhã seguinte, Sora tá vestida e pronta pra ir na escola. Haru elogia o uniforme e diz que ela tá muito bem nele. Ryoei no caminho se apresenta pra Sora super animado, já dizendo o quanto Sora parece muito maravilhosa e que ele olharia pra ela o dia inteiro. Mas Haru, demonstrando um ciúmes normal de irmão, diz pra ele parar de graça e ter pensamentos impuros com a sua irmã. Aí ele chega na escola e Sora se apresenta pra turma e Ryoei fica muito animado com a notícia de que naquele dia é o dia da limpeza da piscina. Ele fica bem felizinho com a possibilidade de ver Sora de maiô. Então todos vão pra piscina depois das aulas e Akira controla uma mangueira pra fazer uma brincadeira de tiros. Ela acaba molhando todo mundo descontroladamente e é claro que faz nosso fanservice brilhar. A acatada da Kazuo acaba se molhando e quando Haru chega perto dela, ele acaba tendo uma visão dos deuses. Chega, fica corada. Graças a Deus. Haru encontra o celular da Kazuo, que caiu no chão e vai tentar entregar pra ela. Mas chegando no vestiário, além de escutar umas coisas meio ele acaba ouvindo um Kazuo chamando a Kari de One-chan, o que deixa tudo mais misterioso na sua cabeça. E voltando pra casa, ele continua imaginando algumas coisas meio Porém, Kazuo-chan corre atrás dele pra conversar e resolver a situação. Inclusive, até admite que ela é mesmo sua irmã, porém de outra mãe. Então ela vive naquelas condições, pois seu pai a deixou naquela situação mesmo. No outro dia ele chega na escola conversando sobre Kazuo tocar viola, e a Kari até elogia dizendo que ela toca tão bem que chega a querer dormir, e isso com certeza vai dar no que falar. Só que tem outra coisa que vai dar mais no que falar ainda, que é o momento da praia onde eles estão tirando umas férias, e esse episódio até que chegou rápido nesse anime, né? Haru conversa com Kazuo sobre como estão brincando na areia, e Kazuo elogia dizendo o quanto Haru é gentil. A Kari chega dizendo que tá cansada e não consegue acompanhar o ritmo das outras pessoas. Sora é sequestrada por Ryoei e mantém ela longe de Haru, dando espaço para Kazuo oferecer uma água pro Haru, que obviamente pensa no beijo indireto e por isso bebe envergonhado. No caminho de volta eles sentam juntos de frente um pro outro e conversam sobre a incrível paisagem que dá ali pros dois. Ele toma uma atitude e toca na mão de Kazuo, pedindo pra ela tocar uma pra ele algum dia. E não é isso que você tá pensando não, tá? Engraçadinho, é o violino no caso. Na escola os dois parecem muito mais próximos e Youjou-sama até caminha com Haru de volta pra casa. Eles vão até um local e fazem alguns preparativos para uma tal festa que vai ocorrer. Kazuo acaba fazendo um convite para Haru de ir com ela pro festival, dizendo que todo ano ela vai com Akira, porém esse ano não vai rolar, pois ela tá ocupada com uma dança super importante que tem que ensaiar lá pro festival. Os dois ficam em uma casa enquanto estão fazendo uma espécie de trabalho pro festival e ele fica com um olhar danadinho pra cima da nossa Youjou-sama. As idosas do local até brincam sobre um romance dizendo o quanto ela é linda. Só que o pai de Kazuo estraga o clima fazendo uma ligação, brigando com ela pois tá demorando demais pra chegar em casa. E já no carro, depois de deixar Haru, ela tá lembrando sobre como ganhou sua viola do seu pai e de como ela era super talentosa desde pequena com sua viola. Em casa, a Sora parece um tanto quanto entediada e de mau humor, mas Kazuo e Haru continuam saindo juntos, tomando sorvete, caminhando, felizes, conversando. Seu pai aparece e cumprimenta Haru com muita boa vontade, o que eu fiquei surpreso, e os dois conversam. Ele agradece dizendo que está tudo bem ele sair com sua filha, já que ele é filho de pessoas com renome e eles devem muito ao sensei por várias situações. Eles saem para
para se distrair, já que Kazu está extremamente irritada com a situação de Akari e reclama sobre o tratamento da mesma. Os dois vão ao encontro e começam a se divertir muito novamente, agindo como completos namorados, até mesmo tirando fotinhos juntos na cabine. Eles novamente caminham para casa e Kazu chega para perto de Haru quando os dois se aproximam, e a paixão entre os dois finalmente flui e eles não aguentam. Então, eles se beijam. Akari encontra a Sora, que tá caminhando sozinha reclamando de calor, e enquanto tomam sorvete, os dois continuam se pegando firmemente no meio da estrada. Sora agradece o sorvete e diz que irá pra casa, então se despede de Akari deixando ela sozinha finalmente. Na escola, Kazu toca um pouco pra Haru e lembra de algumas vezes que tocou pra Akira. A irmã de Akira aparece gritando, procurando por Akira, e diz que está preocupada pois não acha ela em lugar nenhum. Kazu, Haru e a irmã de Akira correm pro santuário onde Akira mora sozinha. Chegando no local, eles a encontram caída no chão, adoecida, muito fragilizada, e Kazu se culpa pelo que aconteceu. Até diz que ficou obcecada por Haru e é por isso que acabou esquecendo de cuidar de Akira do jeito que deveria. As duas começam a brigar e discutir sobre a relação de ambas como irmãs, e Kazu diz até que irá largar da mão de Haru por Akira. Akira fica triste e diz que não precisa fazer isso, mas Kazu fica puta e bate com a vassoura na Akira e diz que só ela importa. E Akira simplesmente responde com um beijo na boca. Meu Deus do céu, o que tá acontecendo aqui, velho? Só que Kazu afasta ela com todas as forças e depois de discutir com Akira novamente, sai correndo pra perto da casa de Haru. No outro dia, já acalmando os ânimos, Haru recebe uma ligação de Akira e já vai marcando de encontrar a mesma. Eles vão conversar sobre a situação de Kazu e Haru. Eles dois conversam e ele confessa seus reais sentimentos por Kazu. Já em casa, Sora age de um jeito meio estranho e começa a questionar Haru sobre as atitudes. Até pergunta se Haru vai deixar sua família de lado por causa de uma garota. Haru, envergonhado, sai da cozinha e pede pra ela esperar em casa. Ele sai pra conversar com a irmã de Akari e vai questionar ela sobre o pai de Kazu e Akari. E ele novamente não recebe as respostas que quer. Então ele vai até a casa de Kazu, onde conversa com a empregada boca aberta, que acaba soltando todas as situações de Haruka, Kazu e Akari e de quem mais ele quiser. Ela explica a relação de Kazu e do seu pai, até explica que ele meio que abandonou a Akari por causa que ela não era filha legítima em si, dando a entender que ele era um cara mau. Mas Haruka foi além disso e conseguiu enxergar a verdade. Chega o dia do festival e Haru tá sentada com Akira esperando Kazu-chan. Então ela finalmente chega e os dois finalmente estão juntos pra sair no festival. Ela se desculpa e diz que estava agindo de uma forma um tanto quanto egoísta. Os dois começam a passear e ela começa a explicar mais ainda sobre a relação dela com Akira e de como a morte do seu pai adotivo do santuário afetou Akira, e enfim. Ela não consegue perdoar seu pai por agir com negligência em relação à sua irmã, mas Haru diz pra ela olhar pro seu pai diretamente ao invés de olhar pros lados, e ele puxa ela pra um caminho que geralmente Akira usa pra chegarem até ela. Chegando no topo da colina, Kazu vê seu pai tratando Akira com muito amor como sua real filha, e ela finalmente perdoa seu pai e vê que realmente não estava conseguindo enxergar as coisas como realmente eram. Ela faz as pazes com seu pai e a cena corta pra uma cena meio onde Haru e Kazu estão sentados em uma cama, conversando sobre seus sentimentos, e Kazu fica agradecendo Haru por tudo que ele estava fazendo por ela, agradecendo por resolver seus desentendimentos com seu pai também. Os dois chegam bem próximos e rola uma leve troca de saliva entre os dois ali. No outro dia, Kazu finalmente está tocando sua viola para Haru e Akari juntos. Haru então pode apreciar sua bela canção de viola. E quando ela tá tocando uma musiquinha linda, Haru começa a lembrar de uma coisa que aconteceu entre ele e Kazu. Haru e Kazu começam a fazer certas coisas que certamente iriam desmonetizar o canal e ia tomar um negócio bem louco. E Haruka dessa vez tem uma rota diferenciada do que aconteceu no último vídeo. Ele dessa vez fica curioso com o caso da princesa do templo Amatsune, uma garota de espírito livre que chama muita atenção dele devido a estar morando sozinha em umas condições não muito boas. Na sala de música, perto do piano, Haruka cora ao falar com a Amatsune, e quando eles estão indo embora, ele vê que tem coisas melhores do que videogame na vida. Sua amiga de infância ainda continua perseguindo nessa linha temporal, e toda coradinha chama a Haruka de um jeitinho meio danado pra ir embora junto. Já Haruka, no outro dia, entra no quarto onde fica Sora. A nossa protagonista nível Master começa a ver algumas fotos onde eles estavam juntos em festival quando eram crianças. Fotos normais de irmãos muito fofinhos, pelo menos assim era pra ser. Ele tem um vislumbre de memória quando Sora fala algo sobre presentes. Então se apressa pra escola e fala com a garota da visão, que no caso é a Matsune. A Matsune parece um pouco triste na janela e Haruka confere pra ver o que estava chamando
tanta atenção da garota que até então era um doce de pessoa. A Matsune, na verdade, estava vendo uma família feliz, e Haruka, para tentar animar a garota, diz a ela algo sobre se lembrar do festival quando eram pequenos. Ela pula em Haruka feliz sobre ele finalmente se lembrar do que já havia vivido junto a ela, tornando as coisas meio duvidosas para quem estava conferindo a visão de fora. Você gosta de fofoca? Haruka começa a lembrar da sua infância e finalmente lembra dos momentos em que passou com a Matsune, de como eles brincavam e de como eles caçavam insetos juntos. A Matsune diz a ele que tá lembrando de coisas até demais e que não precisa se dar o trabalho de lembrar de todas essas coisas. Porém, Haruka criança se importava muito e estava realmente arrependido de ter feito algo com a Matsune, e esse algo era perder o seu tão precioso colar da sua mãe falecida. Ele lembra disso em um sonho e marca um encontro com a Matsune na manhã seguinte. Sora não está nada feliz com a situação, mas deixa Haruka ir, já que ela não pode prendê-lo de qualquer maneira, né? Haruka chega muito empolgado com a ideia que pode conseguir encontrar o item perdido há anos atrás pelos dois. Inclusive, muito bem equipado, ele decide que vai lutar até o fim. Já Matsune fica bem relaxada quanto à caçada ao pingente e vai com uma roupa leve de dama. Os dois sobem a montanha acima e Haruka até passa um pouco de dificuldade graças a tantos equipamentos exagerados que estava levando. Mas ao chegar no topo onde a árvore estava, ele descobre que ela deslizou e agora faz parte de um rio que está passando no local. A Matsune conta algo muito triste, mas Haruka vai em frente descendo a montanha, mostrando como um homem bruto que ele realmente é. Eu sou bem macho. Cavando e cavando, ele passa horas e horas tentando achar o tal pingente. Até a Matsune começa a dizer a ele para parar e se pergunta do porquê ele tá fazendo tudo isso pelo pingente. Haruka explica que é por causa do seu olhar que transparece dor toda vez que ela fica sozinha, e diz que se arrepende de ter passado tanto tempo sem poder ter feito nada. E depois desse discurso mega heróico e motivacional, é claro que a Matsune iria se empolgar e ajudar Haruka em sua busca ao pingente perdido, mas ela falha miseravelmente ao pisar em uma pedra pelo caminho. Então a Matsune cai em cima de Haruka, que prontamente cai no lago, e os dois parecem estar um pouco mais aliviados agora graças a essas risadas. Um tempo depois de toda a exploração, Haruka decide tomar um banho, e a Matsune, como uma boa amiga de infância, resolve servir o hóspede com uma lavagem de costas. Ela entra no banho dizendo que tá tudo bem, e os dois podem tomar banho como na infância, mas todos nós sabemos que as coisas não são bem assim quando a gente cresce, né? Haruka fica um pouco exaltado ao ouvir Haruka cantarolando no banho ao seu lado, e quando os ânimos de Haruka estão à flor da pele, a Matsune simplesmente pula pra dentro da banheira junto do Haruka, que já estava muito empolgado com a situação. Coisas suspeitas ainda continuam a acontecer e a trama se desenvolve de uma maneira ainda mais interessante, eu diria. Rola algumas carícias e beijos e algumas coisas que vão ser censuradas totalmente aí no vídeo, porque ainda estamos no YouTube, né, meus amigos? Os dois dão um kiss bem dado e a Matsune resolve deixar a banheira com Haruka para ficarem um pouco mais tranquilo e os ânimos acalmarem. Graças a Deus, os dois estão muito bem vestidos e com as roupas cobrindo até o pé. Assim as roupas salvam o nosso vídeo da desmonetização. Já no festival, alguns momentos de dança rolam e a Matsune parece mais uma boneca dançando sem emoções em cima de um palco no festival. Haruka, muito preocupada, abandona sua companhia atual Sora e resolve ir atrás da princesa Matsune, que está olhando tristemente para um caderno. Ao chegar nesse quarto, Haruka encontra a Matsune desolada de uma maneira muito triste. Ela tenta queimar o livro que estava lendo, mas Haruka impede ela a tempo. O que ela estava tentando queimar, na verdade, era o diário da sua mãe, ou pelo menos era para ser. Houve uma possível troca de maternidade e a mãe de caso, a sua irmã, na verdade era para ser a sua mãe. Haruka então diz que deveria ter feito um teste de DNA, mas a irmã de Matsune se nega, dizendo que seria impossível a história terminar bem. Já na escola, Haruka, ainda preocupado com os sentimentos da Matsune, marca de encontrar ela após as aulas. E os dois estão lá, em um tipo de iluminação suspeita típica de anime que vocês conhecem. A novela mexicana novamente vai iniciar. A Matsune diz pra Haruka ficar longe e que decidiu não querer se aproximar dele mais, tentando finalizar o até então atual amor dos dois. A Matsune confessa os sentimentos e pensamentos negativos a Haruka, dizendo também que as coisas pra ela sempre foram dolorosas, e já que todos vão embora, é melhor terminar e acabar por aqui. Haruka segura sua mão firmemente, preso quase como se fosse um inseto em uma teia. Seus sentimentos estão novamente à flor da pele. Haruka grita e diz que não é certo e tem coisas na vida que não desaparecem, e o fato de duas pessoas se amarem nunca vai desaparecer. Algumas cenas de fundo passam com uma música romântica super pesada e Haruka agora está na chuva, revelando que aquelas imagens na real eram os pensamentos dele. Haruka encontra Kazuo e conversa
com ela sobre fazer os testes de DNA. Então eles acordam que farão o possível para Matsune. Em casa, Kazu conversa com sua mãe, que age um pouco estranha, como se estivesse com medo das escritas estarem corretas e caso não ser realmente a sua filha. Todavia, ela aceita que os testes sejam feitos e diz que nada irá mudar sobre as suas relações com Kazu ou a Matsune. Algumas cenas de quando a Matsune eram crianças passam. O seu avô, aquele que cuidou dela até certa idade, aparece e mostra como um homem de verdade age diante de uma criança. Enquanto todos a rejeitavam e dizia que não queriam a Matsune por perto, o homem de cabelos brancos grisalhos grita com todos, mandando eles colocarem a cabeça no lugar. Ela fica realmente muito feliz de ter alguém que se importe com ela. Porém, alguns anos depois desse acontecido, ele infelizmente veio a falecer. Haruka tenta encontrar a Matsune, que não está na escola, e procurando por todo o campus resolve sair para procurar em lugares diferentes. Desesperado, ele consegue a achar. Ele encontra ela sentada em um banco e parece que ela está em uma estação para ir em algum lugar. Haruka diz que se sente aliviado por encontrar a Matsune e ela novamente diz seus sentimentos negativos a Haruka, dizendo que ninguém quer ela e ela só aborrece todos por onde passa. Apesar de se sentir mal, Haruka fica ao seu lado e escuta todas suas lamentações até anoitecer. Kazu liga para Sora e Sora diz que Haruka conseguiu encontrar a Matsune. Ela corre com os resultados de DNA que fizeram para determinar se foram realmente trocados ou não, e quando é entregue a Matsune, ela chora e diz que não consegue ler os resultados, admitindo que sempre teve inveja de como Kazu tinha uma mãe viva e ela não. Mas inesperadamente a mãe de Kazu chega e muda o rumo da história, que estava sendo pesado novamente. Todos se reúnem e vão para casa de Kazu, onde a verdade vira à tona. Haruka, Matsune, Sora e Kazu se sentam para ouvir a história da mãe da Kazu. Ela diz que o colar que a Matsune tinha desde pequena é o colar dela, mas as coisas não foram bem como pareciam. Na maternidade, duas mulheres tiveram bebês ao mesmo tempo. Kazu e a Matsune nasciam naquele dia. A Matsune, diferente de Kazu, era um bebê muito alegre, risonho e brincalhão. Então a mulher, encantada com sua fofura, até brincava com a Matsune quando podia. A Matsune acaba tomando o colar da mulher sem querer, e por ser tão fofa, a mulher resolveu dar o colar pro bebê e deixar com ela aquela memória tão boa. Ela chora e, para conferir a história, resolve abrir os resultados que confirmaram que a mulher acabou de relatar. As duas se abraçam e a mãe de Kazu diz do porquê evitou ela esse tempo todo, e conta que na verdade só tinha raiva da sua mãe, por ser na verdade uma amante do seu marido, que acabou deixando a relação com o bebê meio estranha. Como ela não sabia como agir, apenas ignorava a Matsune, mesmo que ficasse de coração partido. Após essa linda comoção, Haruka tá sozinho com a Matsune em um barranco no meio da floresta perto do templo. Os dois começam a ficar meio quentes e os dois se abraçam, demonstrando um afeto ainda maior agora. A Matsune, sendo direta, diz que pretende abraçar Haruka todos os dias a partir de agora, e só tem mais um pedido. E uma transação rápida, a Matsune cai na cama de um jeito que vocês danadinhos aí querem ver, eu tenho certeza, rolando os famosos 15 amassos. A Matsune fica por cima de Haruka, que agora demonstra pra ela todo o seu poder Jujutsu e uma cena de cair o queixo. O editor tá fazendo o máximo censurando todas essas cenas absurdas, obscenas, mas você entendeu, né, meu aluninho? Escreve aí se essa linda parte te atraiu. Deputados juntos depois dessa incrível façanha, Haruka agora chama Matsune de Akira, que confirma a união dos dois pombinhos, que pretendem agora ficar juntos pelo resto das suas humildes vidas. Mas será que acabou assim mesmo? Haruka acorda no meio da noite em seu quarto com seu irmão pedindo certos favores. E nesse vídeo o editor vai ter trabalho, hein? Ela pede em voz doce para que ele faça ela ir a algum lugar. Haruka, assustado, já pensa algumas peripécias, mas sua irmã, nada boba, apenas estava pedindo aí para ser medida. O que nos faz voltar àquele momento há vários episódios atrás, que se você não viu, é só clicar no card aí em cima e assistir a parte 1. Depois eu tava aqui pra parte 2. Tudo se acalma na manhã seguinte, quando Sora tá deitada e um mosquitinho atormenta, fazendo ela gritar. Haruka acorda e já vai logo ao resgate da sua irmã, que não tava em apuros. Desesperada, ele pergunta o que houve, mas é recebida a tapa pela irmã fofinha, que mostra ele um mosquitinho na palma da sua mão. Esfregando a mãozinha na parede, Sora aponta pra sua coxa picada e Haruka cora ao olhar as partes meio esculturais da sua própria irmã. Você é um homem muito triste e estranho. A campainha toca, sua amiga de infância tá na porta e quer presentear o seu novo vizinho e também amigo de infância, Haruka. Nao dá a ele um espanta-mosquitos e os dois conversam sobre algumas atividades do clube. Nao rapidamente vai embora, mas recebe um convite de Haruka pra dar uma volta assim que as coisas acalmarem. Sora fica muito nervosa como uma namorada ciumenta e Nao corre muito pensando em Haruka, claramente demonstrando sinais de interesse. Enquanto estava perdido em pensamentos, seu amigo puxa pro terraço e começa a falar sobre as mulheres, até mesmo dando um binóculos para ele dar uma olhadinha ali nos países mais baixos. Haruka olha pra Nao-chan e tem um vislumbre de visão do paraíso, se é que você
vocês me entendem. E Ryoei já mete o nariz onde não deve, e já vai abrindo a boca aí a respeito de Haruka. Ele diz a Nao que Haruka tem sentimentos românticos por ela, e que ela deveria aproveitar, já que ele é seu príncipe encantado. E Nao se nega a dizer qualquer coisa pra Ryoei, e diz que é odiada, afirmando também que nunca daria certo. Ryoei tenta coletar informações, mas é deixado falando por Nao que corre pra casa. No banho, Nao dá uma surtada e após dar algumas corridas aí, chega até o lugar onde encontra Haruka desprotegida. Como uma fêmea em processo de procriação, pula pra cima de Haruka e obriga ele a fazer certas coisas que eu não posso dizer abertamente aqui no canal. Ao acabar essa situação com o garoto de todas as formas de sucar até a sua última gota de suor, resolve ir embora sem nem pagar um sanduíche. Ela então se dá conta de que fez algo provavelmente forçado e de que Haruka apenas foi seguindo a linha do conto. Arrependida, Nao pensa sobre como foi inconveniente pro garoto, apesar de que Haruka parece não se importar de ter sido usado naquela situação por Nao. Os dois conversam na sala após Nao terminar os botões da blusa de Sora, e quando estão quase chegando no clímax, são interrompidos por Sora, que tá muito puta lá atrás. No dia seguinte, Ryoei tem uma reação de doida ao ver Sora, que parece mais uma super estrela do K-pop. Todas as cenas antigas voltam a acontecer e os dois até mesmo visitam o templo de Amatsuri, mas parece que não rolou nada do que tinha rolado anteriormente, então eles ainda se tratam como amigos. Ryoei conversa com Kazuo e Amatsuri sobre o resultado em que Haruka se encontra, e Amatsuri diz que tem inveja por Nao estar em uma posição tão boa. Mais tarde, Haruka recebeu uma ligação. Era Ryoei tramando para que Nao e ele se encontrassem e passassem algum tempo juntos a sós. Ele não sabia nadar e Nao começa a dar aulas de natação particulares para que ele consiga não se afogar. No vestiário, enquanto Nao pensava no Haruka, um gato aparece no meio das caixas assustando a garota. Haruka foi de encontro a ela, mas percebe que a emergência na verdade era só um animal. O zelador chega puto pensando que alguma pessoa estava usufruindo do local sem permissão, e os dois se escondem para não serem pegos, afinal não estavam lá no horário de aula e com permissão de algum clube. Então eles se enfiam em uma caixa juntos e com algumas risadas, Nao acaba caindo de peito em cima do Haruka, que ficou surpresa ao ver ela sair de cima tão depressa. Nao começa a falar do porquê tomou aquela atitude quando eram menores, dizendo ela que estava com problemas e Haruka foi a maneira dela se aliviar naquele momento. Haruka, muito feliz, diz que não sabia como reagir no que estava acontecendo e dizendo que agora podem continuar de onde pararam. Puxa ela pra lascar um linguadão que não vou mostrar aqui pra poupar a monetização do canal. Haruka e Nao caminham juntos pra casa de mão dada, já parecendo namorados. Em casa, Sora se esticava e ficava espreitando a porta pra ver os dois pombinhos na entrada da casa. Haruka age como um marido que acabou de ser descoberto pela esposa em sua traição e se assusta ao ver Sora com a cara de brava ao entrar. E no jantar, Haruka até tenta puxar algum assunto, mas Sora está extremamente irritada e bufando de raiva pelas atitudes do irmão. Depois de sair brava da cozinha, no outro dia até deixa Haruka pra ir sozinha à escola. No horário normal, Haruka encontra Nao e já logo pensa no beijo que havia lascado na garota anteriormente. Ryoei chega pra quebrar o clima do romance e já logo percebe que aí tem coisa. Já na escola, Nao acena pra Haruka e Ryoei parece ter inveja dessa linda primavera que Haruka tá desabrochando, até dando mata-leão no amigo. Sora, muito irritada, bebe sua água e sofrendo até mesmo deixa suas roupas transparentes. Ryoei conversa com Haruka sobre como Nao tem agido diferente desde que ele chegou, de como ela agia séria e triste antes e agora parece até mesmo sorrir o tempo todo, inclusive até diz que Haruka realmente melhorou o ambiente. Nao tenta chamar até Haruka pra almoçar, mas agora ele realmente tá preocupado com a situação da irmã, que desfaz do irmão e olha com um olhar cortante pra Nao. Na saída da escola, Haruka tenta esperar Sora, mas ela já havia saído com a Matsune, que no caminho tenta tirar algumas fotos da garota. Nao e Haruka então saem sozinhos e no mercadinho ficam brincando um com o outro. Sora caminha sozinha perto do templo e Haruka, ao chegar, nota que ela não havia chegado ainda, ou pelo menos parecia. Os dois começam a olhar fotografias da sua infância e olham pro passado, sorrindo e felizes, mas Nao não parece tão contente com a situação atual. Haruka, como um homem bruto que ele é, mostra que eles poderão preencher o álbum novamente, e os dois começam uma brincadeira diferente do que a gente está acostumado a ver por aqui. Mas eles não imaginavam que Sora estava lá no quarto e seus sapatos só não estavam na entrada porque estavam secando, porque estavam molhados. Sora acaba por ver o que estava acontecendo e a reação dela não é diferente do que imaginamos. Alguns segundos em que ela está paralisada, Haruka continua a brincadeira muito empolgada, como se estivesse comendo arroz e um isekai. Interrompidos brutalmente por Sora, ela expulsa a Nao e grita com ela dizendo que novamente ela está tentando roubar o Haruka. Acontece que Sora presenciou o que aconteceu com os dois na infância, então para ela aquilo é quase como se fosse um trauma. E Nao
Nao não pode impedir. Mesmo tentando se desculpar, ela expulsa e vai embora enquanto Haruka escolhe tentar apaziguar as coisas com a sua irmã, que tá super bufando na cozinha, jogando toda a comida que os dois fizeram fora. Após esse estresse todo, Haruka tá deitado pensando sobre como mudar a situação, já que Nao tinha ficado entristecida e quase depressiva com isso antes. Nao sai sem dizer nenhuma palavra à sua mãe. Com um olhar de tristeza, arruma os sapatos para ir à escola. Haruka olha pro lado e tenta encontrar Nao, mas ela se esconde e aguarda os dois irmãos irem na frente. Almoçando sozinha enquanto os dois estavam juntos, Nao vê Haruka sozinha e vê um raio de esperança, mas Sora vem caminhando junto a ele. Haruka vai até a sala de Nao para procurar ela, mas uma garota diz que não a viu. E quando ele estava prestes a seguir seu caminho, Nao deixa um talher cair e acaba sendo descoberta por Haruka. Ele pega o hashi pra ela e, tentando puxar uma conversa, pergunta se ela tá melhor, mas Nao prontamente se afasta. No supermercado, Nao faz compras e ainda parece muito abatida. Ela, olhando pra melancia, lembra da foto. E quando menos esperava, Haruka aparece, dizendo que é tão bom lembrar dos tempos antigos e dizendo pros dois irem pedir desculpas a Sora por tudo de um jeito meio fofo. Nao até lembra do passado e de como Haruka sempre esteve lá pra ajudar ela. Nao fala com um sorriso, tenta levar comida a Sora e até mesmo passa mais tempo com os dois, mas nada parece agradar a Sora, que continua brava com a presença de Nao. Haruka conversa com ela do lado de fora, enquanto Sora olha pelo vidro da casa e os dois decidem fazer uma viagem pra praia. A praia chegou bem rápido e Nao aparece de biquíni junto de todas essas garotas. Inclusive Ryohei tá nessa viagem pra praia. A Matsune, Kazu e toda a turma já sabiam do relacionamento de Nao e Haruka, parecendo até mesmo que elas nunca viveram nada com ele. Isso é um tanto quanto estranho pra mim. O calor escaldante não é o suficiente pra apagar a raiva e tristeza da Sora, que se encontra solitária em seu quarto. Em sua casa, Sora estava derretendo de calor enquanto mexia em alguns cubos de gelo. E na praia estava Haruka com sua turma. A turma estava bem animada e a clássica férias juvenis estavam aflorando. Quando a bola que estavam jogando caiu na água, Haruka sorridente foi pegá-la. Só que ele não contava que uma enorme onda estava lhe esperando. Sora chegou na praia após ter negado o passeio e viu a cena em que Haruka estava quase deixando de viver. Isso tinha preocupado muito a nossa heroína, pois ela já teria perdido seus pais, portanto Haruka era a única pessoa que ainda lhe restava. À noite, sem segundas intenções, ela se dirigiu até sua cama, deitando com seu irmão, demonstrando uma clara preocupação em perdê-lo. Assim que amanheceu, Haruka estava medindo a temperatura de Sora, reparando que ela teria contraído uma febre, e por isso ela vai precisar ficar em casa repousando. E enquanto ela abraçava o travesseiro chamando o nome de Haru, ele a deixa para ir até a escola. Na sua classe, ele pediu desculpas pela preocupação que causou. Todos eles, na verdade, estavam aliviados que o nosso garanhão havia sobrevivido e estava aparentemente bem. Kuranaga até disse que se surpreendeu que ele estaria ali depois de se afogar, apesar dela não ter ido até a praia com os outros. A cidade era muito pequena, por isso a notícia se espalhou bem rápido. Seus amigos ainda elogiavam nos primeiros socorros e Ryohei já deixou tudo isso parecendo algo meio sus. Em casa, Sora ficou feliz quando pensou que Haruka chegou, até mesmo correndo pra fora, mas não passava de um entregador. No caso, ele estava em outro lugar, mais precisamente olhando os preparativos para o festival de verão junto de Nao. Haruka chamou a atenção de Nao e disse a ela que já conversou com Sora pelos seus acontecimentos passados. Ela respondeu a ele que não tinha pressa, pois prezava pelo bem-estar e felicidade de todos. Sua conversa foi interrompida por uma mensagem de Sora, que mandou algo que não sabemos o que é, porém que preocupou seu irmão profundamente. Quando ele chegou na porta de casa, Sora estava caída de uma maneira muito preocupante. Rapidamente Haruka foi para salvar ela, mas diferente do que ele imaginava, ela não estava desacordada e acabou envolvendo Haruka em seus braços, pedindo para ele ficar com ela e não partir. O clima com certeza estava esquentando, tanto ele quanto a temperatura de Sora, que não baixava de maneira alguma. Assim que o dia virou, Haruka já estava indo novamente à escola. Sora tentou impedir ele ao máximo, pedindo para ele não sair de casa e ficar com ela, dizendo a ele que não podia deixar ela só. A síndrome de irmãos com certeza estava batendo forte. Quando Nao chega de repente, interrompendo os dois e chamando Haru para se apressar. Com um olhar cortante, Sora observa Nao, perguntando a Haruka quem irá escolher no final. A situação estava ficando desconfortável para o nosso garoto, tanto que com um olhar triste ele resolveu ir até a escola. Nao até tentou perguntar se ele estava bem, mas ele disse para ela não se importar. Entretanto, na escola ele passou o dia todo bem disperso e com a chegada do fim do dia, enquanto caminhava com Nao, estava com uma expressão nada agradável. Seus sentimentos não pareciam certos. Ele com certeza não estava bem com a situação e quando chegou em casa viu uma mensagem preocupante de Sora. Saindo de casa ele dá de cara com Nao, dando a ela uma notícia ruim de que Sora havia desaparecido. Nao realmente se preocupava com a irmã de Haru. Ela até mesmo questiona ele e sai correndo para ajudar a procurá-la, deixando claro que ela não é uma má pessoa. Enquanto isso, Sora estava caminhando na beira de um rio com uma bicicleta. Sua febre estava dificultando sua caminhada e por causa do seu estado ela acaba caindo em um rio, deixando o seu bichinho de pelúcia para trás.
A Matsune chega pedalando desesperada ao encontro de Nao e Haru. Ela leva os dois até a bicicleta de Sora, que foi encontrada onde ela caiu. Haru automaticamente começou a se culpar pelo que estava acontecendo, dizendo ele que a encurralou hoje, quando uma chuva inesperada começou a cair. Todos ficam realmente preocupados com Sora. Eles começam a procurar em todo lugar pela garota que até então estava doente e possivelmente ferida. A tensão foi aumentando e quando eles acharam que algo pior poderia ter acontecido, Nao consegue encontrar Sora, no mesmo lugar em que tem umas certas memórias mais marcantes com Haru. Ao tentar oferecer ajuda, ela é recebida a tapas. Sora sai da pequena casa e no meio da chuva continua a olhar para Nao com muita fúria. Ela acusou Nao de ter mudado seu irmão, pois depois que ele voltou pro vilarejo e encontrou Nao, ele estava agindo muito diferente com ela. O clima estava muito tenso e quando as duas estavam em um completo desentendimento, um raio cai em cima da casinha que elas estavam antes. Com certeza elas escaparam da morte e as atitudes egoístas de Sora salvaram as duas. Respectivamente, a cabana começou a pegar fogo, mas o ursinho de Sora estava lá dentro. A pelúcia era uma lembrança de sua mãe. Ela era o último presente que restava dela. Por isso, Nao não hesitou em entrar na cabana em chamas para resgatar o que era importante para Sora. Quase que os planos deram errados e o letreiro de madeira caiu impedindo a saída de Nao. Só que quando as coisas pareciam que não dariam certo de jeito nenhum, ela conseguiu sair dando literalmente um pontapé na porta. As duas conversam e Sora finalmente admite o seu medo de perder Haru, pois ele era a única coisa que lhe restava depois de perder os seus pais. Ela sabia que no fim isso não ajudaria ele a permanecer ao seu lado, porém ela não pôde evitar de fazer o que estava fazendo. Quando as coisas se acalmaram, em casa Sora estava olhando Haru se trocar para ir ao festival e à noite lá estava ele, junto de todos seus amigos. A Matsune elogia as garotas junto de Hyoei quando Haru chega se desculpando por estar atrasado. Junto dele estava Sora, em um lindo e deslumbrante yukata preto. Logo eles todos elogiaram sua beleza, dizendo que ela estava muito graciosa. Hyoei então estava sinceramente doidinho pela irmã do amigo. Quando uma das garotas chamou ela para uma atividade de pegar uma garrafa, ela meio que diz algumas palavras de aceitação para Nao, o que surpreendeu Haru. Haru ainda no festival pega a Nao de jeito e mostra ela algumas brincadeiras diferentes das que estavam tendo nas barraquinhas, encerrando aí o nosso dia. E parecia pelo menos que tudo estava resolvido, pelo menos por enquanto. Com certeza a situação de Sora ainda não estava resolvida. Ela estava perdendo aos poucos a pessoa que ela mais amava e se importava. E olhando para os dois, ela vê Nao junto de Haru de uma maneira muito estranha. Enquanto sonhava com Haru, foi até o passado, onde seus pais estavam comemorando a alta de Sora no hospital. Quando ela chegou, Haru ficou muito impressionado com sua beleza. E o sonho ficou ainda mais doido quando ela ficou grande e o beijou. Ainda nos seus sonhos, ela mediu seu corpo e as coisas estavam ficando meio estranhas até demais. Quando ele finalmente acordou e começou a recordar situações junto de Nao-chan. Com essa noite longa e perturbadora, apenas estendendo roupas para se distrair. Mas as coisas não estavam calmas por muito tempo e o seu coração ainda estava acelerado só de Sora se aproximar. De fato, as coisas estavam muito confusas em sua mente. E em seus momentos de paz, Hyoei estava lá perguntando se Sora vestia pijamas quando ia pra cama. De modo algum ia dizer isso, então Hyoei afirmou que teria que perguntar a ela diretamente se fosse o caso. Eles de fato querem aprender coisas suspeitas de Sora para se tornar o seu namorado. Mas Haru estava negando que ele precisava saber coisas sobre sua irmã. Kuranaga novamente elogiava Haru por ser um ótimo irmão, mas ele dispensa os elogios porque afirma não ser tão bom assim, revelando o quão frágil ela é e como é complicado lidar com isso. A Matsune fez um comentário sobre sua pele ser tão branquinha e fofa, e Hyoei age como um verdadeiro stalker, afirmando que Haru tem sorte por ver Sora todos os dias em situações em que ele sonhava ver. As outras garotas chamam sua atenção dizendo que eles são irmãos, e por isso as fantasias de Hyoei são estranhas, reclamando que brincadeiras tinham limites. E antes de tudo piorar e Hyoei se afundar ainda mais, a hora do intervalo chega e Haru se dirige para a saída da sala. Nao estava próxima de lá e já queria lhe convidar para almoçarem juntos. Ela levou o almoço para eles fazerem um piquenique no jardim da escola, de forma a parecerem um pouco mais namorados. Haru elogiava o almoço de Nao por estar muito delicioso, e até soltou uma frase pretensiosa de que ele queria ela como uma irmã, para que assim pudesse comer todos os dias. Nao, afiada, respondeu que se ele fosse seu irmão, ela não faria um almoço assim, já dando em cima dele e insinuando um certo tipo de namoro. Cortando o assunto, Nao conta a Haru que eles não vão poder voltar juntos da escola essa semana, pois segundo ela estaria muito ocupada com seu comitê. E como as atividades não podem ser evitadas e as responsabilidades são muito importantes, eles prometeram sair em um encontro no próximo fim de semana, o que deixou um clima meio bom ali. Quando as aulas terminaram, Haru chega em casa e vê Sora em uma posição meia... Bom, vocês estão vendo aí.
Enquanto ele se espanta, ela o deseja que seja bem-vindo. E Haru já pergunta por que ela estava daquela maneira em frente à porta. Sora respondeu que tinha acabado de tomar banho e parecia muito bom ficar na porta para se refrescar. Mas na verdade ela mentiu e você sabe disso, porque em seguida ela perguntou se aquilo deixou Haru animado, se é que vocês me entendem. Haru, envergonhado, gritou que claro que não e pediu para sua irmã ter algum pudor. Sora disse que só se mostrava assim para seu querido Haru. Apesar dessa situação, nosso guerreiro se manteve firme e mandou Sora aquietar o facho. Com as horas passadas, Haru se lembrava do beijo que deu em Sora quando eram pequenos. Isso realmente parecia ter acontecido, mas para sua surpresa, Nao ligou para ele e os dois começaram a conversar bastante. Os dois falaram por horas e tocaram em um assunto sobre os filmes que queriam ver. Haru pediu para ela se animar, já que era o primeiríssimo encontro deles, e Sora escutava tudo isso do lado de fora do seu quarto. Na escola, enquanto faziam as marcações no chão, Ryohei puxava um assunto com Haru sobre Sora, que estava ali conversando com as outras garotas. Ele revelou a Ryohei que estava aliviado por ela estar fazendo outros amigos. Assim sendo, ele poderia ficar por conta própria sem se preocupar com ela. Seu amigo chamou sua atenção por parecer um pai falando, mas Haru disse a ele para não o culpar, já que na sua posição ele estaria no lugar de um pai e de um irmão ao mesmo tempo. À noite, enquanto estava perdido em pensamentos, ele lembrava da visão que teve da sua irmã e estava pensativo quanto a seus caminhos se separarem no futuro. Sora bateu em sua porta e já o questionava sobre o que vai fazer esse final de semana. Ela queria passar algum tempo a sós com ele e por isso quis perguntar. Porém, ele estava relutante quanto à resposta e ficava desconversando dizendo que tinha planos com Ryohei. Ela pediu que cancelasse, pois ela já estava aguardando para sair com ele antes. Então Haru afirma que iria tentar cancelar. Por enquanto, Sora se retirava e à noite escrevia algo em seu notebook para Haru. No fim das aulas do dia seguinte, Haru realmente tentou cancelar seus planos com Nao, mas ao ver sua empolgação não conseguiu cortar o compromisso e à noite teve que enfrentar a ira de Sora. Ao dar a notícia de que não conseguiu cancelar o seu encontro, ela ficou muito irritada. Mesmo com Haru ofertando sair com ela no próximo fim de semana e fizer tudo o que ela quiser, ela não aceitou. Haru, mesmo preocupado com a situação, resolveu ir mesmo ao encontro, deixando Sora solitária em casa. Ele chegou atrasado e Nao já estava lá esperando por ele. Claro que isso não teve problemas e logo o dia dos dois pombinhos se iniciou. No cinema, Haru caiu no sono ao ver o filme. Isso dava pra ver o quanto estava relaxante. E na cafeteria ele pedia desculpas pra Nao, que estava tranquila quanto a isso ter acontecido e entendeu o fato dele estar cansado. Uma promessa então foi feita da parte de Haru, que afirmou que no próximo encontro faria algo melhor e seria tudo perfeito. Assim os dois então saem. O caminho, Nao estava tentando segurar a mão de Haru, mas quando quase conseguiu, ele escapuliu, pois ficou animado com uma barraca de croquetes do shopping. Ele compra alguns desses para levar para casa e assim que chegam, Haru corre pro quarto de Sora, encontrando ela em um estado meio depressivo. Haru então decidiu mandar Nao embora e dar mais atenção a Sora, que estava chorando de soluçar, dizendo a ele que teve um sonho horrível em que ele a abandonava. Os ânimos se acalmaram naquela noite, mas no dia seguinte, quando Nao chegou para a escola junto dos dois, Sora estava com um olhar muito vazio. Nao, sem querer, pergunta se ela já estava melhor, e Haru, tentando sustentar a sua mentira, diz que a encontrou quando foi fazer compras para o jantar. Ele olhou com um olhar triste para Nao, que entendeu a situação e aceitou sustentar a mentira. O que ela não esperava era que Sora manjava muito de controlar a situação, pois em seguida ela pediu para Nao ir na frente, pois ainda não estava conseguindo dar rápido o suficiente devido à sua saúde. Nao com certeza entendeu o que ela estava fazendo, entretanto aceitou tranquilamente ir na frente, deixando os dois sozinhos para trás. No horário de almoço, Nao e Haru conversavam sobre os ciúmes de Sora, e Nao entendia que ela apenas não queria dar o seu querido Oni-chan. Apesar de que Haru disse a ela que estava sendo tratado com aspereza, como se ela não o respeitasse, à noite, Haru ainda estava incomodado com a saúde da sua irmã e com preocupação observando ela muito atentamente. De repente, algo realmente suspeito e chocante começou a ocorrer. As luzes estavam acesas, estranhamente Sora não estava na sua cama. Quando ele olhou um pouco mais para a direita, entendeu o que estava acontecendo da pior forma possível. Sora estava brincando de karaokê, gritando o nome de Haru enquanto escorregava sua mão no disco. Ele chorou ao ouvir seu nome, e isso seriamente mexeu com ele. Tanto é que no outro dia, sentado no banco enquanto esperava a Nao, ele estava lembrando da cena que viu. Ela logo percebeu que ele estava meio disperso. Contudo, ele apenas disfarçou, mencionando que estava apenas pensando na roupa que ela estaria utilizando no encontro em que estariam hoje. Tudo parecia lindo no encontro entre os dois. Eles foram a um aquário onde puderam apreciar a vida marinha, porém na sua mente, Haru ainda estava perturbado com a imagem de Sora cometendo atos pecaminosos. Durante todo o encontro ele pensava no ocorrido, enquanto Sora ficava em casa pensando em como ele estaria se divertindo. Assim que anoiteceu, Haru e Nao estavam passeando por um distrito SUS, onde o ar estava meio rosa, quando Haru teve a brilhante ideia de levá-la a um lugar para aproveitar o seu banquete.
Entretanto, Nao estava percebendo algo estranho. As atitudes estavam rudes. Ele estava muito grosso e fazendo como se estivesse apenas se obrigando, sem um mínimo de amor possível. Ela então se levantou, questionando se ele realmente a amava. Os seus sentimentos realmente estavam aflorando. Ela estava feliz demais por ser convidada para sair, mas desde então, quando voltam na escola, quando falam no telefone e até mesmo no seu primeiro encontro, ela estava se sentindo muito insegura. E percebendo esse fato, ela agora o pergunta se ele a ama. Inesperadamente, ele não respondeu. Em uma rápida troca de cenas, ele já estava em casa acordando Sora, que havia caído no sono por estar dobrando roupas. Como ele conhece sua irmã, ele brinca com ela dizendo que poderia estar chegando o fim dos tempos, pois geralmente Sora é muito preguiçosa e estranhamente estava se esforçando. Ele diz a ela que ficou feliz ao ver que ela estava crescendo, e uma rápida afirmação é dada a ele por Sora, que afirma querer cuidar melhor de Haru, já que os dois são os últimos dois da família. No dia seguinte, no caminho para a escola, Haru encontrava Matsune e Ryoei, que estavam ansiosos para saber o que aconteceu no encontro com Nao. Quando souberam que não aconteceu nada, Ryoei apenas falou que era bobagem não fazer nada e mandou ele beijar Nao logo, mal sabendo ele do que já tinha acontecido, né? Assim que ela chega, sabemos o que aconteceu na noite passada, quando Haru, respondendo essa pergunta de Nao, afirmou não ter certeza dos seus sentimentos. Todos começam a caminhar em direção à escola. Um assunto sobre as férias de verão é tocado por Ryoei, que estava agindo muito animado para passear com seus queridos amigos. Nao já sabia das más intenções, revelando que Ryoei apenas queria fotografar as garotas de biquíni na praia, mesmo ele negando com todas as forças. A Matsune pegou ele desprevenido, perguntando quem queria ver Sora de maiô, e o seu braço levantou instintivamente. Porém, a ideia ainda continuava ótima, e a Matsune conta a todos sobre um lago próximo às partes restritas do Santuário Sayori, um lugar muito lindo onde tem a lenda de poder renascer nele, refazendo suas atitudes e a vida. Kuranagi encontra Haru na biblioteca lendo sobre o Japão antigo. Ele age meio suspeito e conta que aparentemente existiam casamentos incestuosos no Japão antigo e na Europa medieval. Ele estava interessado em saber como eles acabaram. Kuranaga acha que ainda é inconcebível, apesar de ter alguns irmãos que entram nesse tipo de relação em mangás e animes. Na vida real, isso seria muito chocante e medonho, e eu concordo com ela. No momento em que amanhece no outro dia, Haru se aproximou para acordar Sora quando encontrou ela numa situação delicada de saúde. Logo ele se preocupou, fez uma ligação para Nao avisando o estado da sua irmã, pedindo desculpas por estar sendo problemático para Nao. Ela perguntou se ele queria outra ajuda sem ser chamado doutor, e Haru agradeceu, entretanto recusou a ajuda de Nao. Sora se desculpava com Haru, ela sinceramente não queria incomodar ele. Ela queria muito ser mais útil, porém sua saúde continuava frágil. Enquanto Haru limpava seu suor, o clima ficou estranho e eu vou cortar isso para salvar o vídeo da desmonetização. Depois dessas cenas, cansado, nosso protagonista se sentou ao lado da cama de Sora, e quando acordou ele estava sendo beijado. O clima estava esquentando. Sora disse o quanto se sentiu bem quando estava sendo limpa, e embora ainda estivesse com muita febre e dor. Se aproximando, ela conta de como acordou com ele ao seu lado, e o seu peito estava apertado pois poderia não tê-la ali outra vez. Ela não conseguia mais esperar e finalmente admite os seus sentimentos, se declarando para Haru, ainda que estivessem cometendo uma barbaridade sem tamanho, fazendo uma coisa que para todos nós seria extremamente horrível. Haru continuava seguindo seus instintos primitivos, se tornando um só com Sora. Os dois trocavam vários votos de amor, e quando anoiteceu estavam juntos, agindo como verdadeiros amantes. Para Sora, aquilo seria a felicidade suprema. Aquela situação era como um sonho que não poderia acabar, mesmo que isso fosse extremamente errado. Logo que amanheceu, os dois novamente estavam no mesmo caminho para a escola, encontrando seus 3 amigos que sempre os acompanhavam. Um bom dia animado é dado por Matsune e Ryoei, que estavam decepcionados por não conseguirem visitar Sora doente. Nao implicou com ele por dizer algo que seria entendido facilmente errado, e assim eles começaram a caminhar juntos como sempre. Sora abraçava Haru de um jeito muito amoroso, diferente da maneira que abraçava antes, e Nao começou a notar algo errado e estranho nos dois. Ao som de um piano incrível, várias cenas rodavam mostrando alguns momentos de Sora e Haru que pareciam recém-casados. Durante o café da manhã, ela preparava comida e pedia algumas recompensas de Haru. Mesmo durante a chuva, os dois estavam andando coladinhos como namorados. Inclusive, Haru até disse que isso estava indo longe demais. Só que a essas alturas, era de se esperar esse longe demais, né? Eu acho. Na escola, todos percebiam quanto estavam próximos, achando até estranho estarem assim. Kuranaga, de tarde, chega para questionar Haru de suas atitudes com Sora e pergunta se eles não estão agindo amigáveis demais até para irmãos. Haru sabia disso, porém, como desculpa, afirmou que ficar doente parecia
parecia relembrar Sora dos tempos difíceis, quando eram mais jovens. Por isso ele deve dar alguma atenção a ela. Em casa, Haru estava pensativo quanto ao que Kuranaga disse. Ele agora estava pensando melhor em suas atitudes e notando o peso que isso terá em sua vida. Sora, por amar demais, tenta alegrar Haru de uma maneira sus durante uma conversa na cozinha. Em contrapartida, ele estava relutante a essas atitudes e afirmou que as pessoas na escola chegaram para questioná-lo. Ela não se importou e caiu de boca na cereja do bolo, dizendo que não é estranho que eles estejam assim, pois eles são especiais. Diferente dos irmãos normais, eles estiveram separados quase a vida inteira, por isso ela não via problemas nisso. Assim que chegaram à escola, os dois se separam e dirigem para as duas turmas. Na sala de aula, Haru ainda estava muito pensativo e o sentimento de culpa certamente estava perseguindo ele, pois quando olhava para baixo na carteira, apenas imaginava Sora com suas palavras. No entanto, apesar desses sentimentos, ele não estava se contendo em sair das aulas mais cedo para passear com Sora. Já que ele estava trilhando esse caminho proibido, ele queria aproveitar ao máximo e não ficar relutante quanto a isso. O problema foi quando Haru foi apressado até demais na sala e acabou esquecendo o seu celular como consequência. Em casa, enquanto a alegria rolava solta e a pegação estava no seu auge, eles não aguentaram ir para um quarto e resolveram encomendar os filhos com a cegonha na entrada mesmo. Kuranaga, ainda na sala, estava em ligação com Haru do outro lado, ouvindo o que possivelmente estava acontecendo entre os dois. Tentando eliminar as ideias erradas das suas cabeças, Nao e Kuranaga se dirigem até a casa de Sora e Haru, perguntando o que poderia estar acontecendo ali entre os dois. As vozes estavam altas. Logo elas perceberam que os gritos não eram de dor, e assim que criaram coragem para verificar a situação, Sora estava lá, em uma posição que não costumamos ver os nossos irmãos, amigos ou família. Kuranaga correu assustada, gritando, chocada com o que acabou de presenciar. Nao ainda tenta parar ela e, apesar de mais calma, não conseguia acreditar no que estava vendo. Ela simplesmente fechou a porta sem dizer uma palavra, deixando os dois sozinhos. Sora parecia não se importar com seus segredinhos sendo revelados, beijando Haru e pedindo para ele olhar apenas para ela. A situação realmente se complicou para eles. No entanto, as duas que presenciaram a cena não contaram para ninguém do que haviam visto naquele momento. Sora estava inabalável, dizendo que tudo isso nem era motivo de preocupação, embora que a cara de Haru estivesse péssima e ele ter dado uma ideia de abandonar a escola. No caminho para a escola, Sora tentava arrastar Haru, e assim que eles chegaram, Haru se deparou com Kuranaga, que estava com os olhos inchados de tanto chorar. Em cima, na escola, Sora e Nao estavam a se encontrar, e o embate oficial das duas iria se iniciar. Já no lixo, Kuranaga encontrava Haru. Ainda com os olhos vermelhos, ela se aproximou, revelando que não contou a ninguém o seu segredo. Ela começou a argumentar de que era errado. Ela não conseguia aceitar e achar isso certo. Humanamente, ela estava o odiando. Revelando seus sentimentos, ela disse que o amou, porém estava enganado quanto à pessoa que ela acreditava que ele seria. Ela jamais queria voltar a falar com ele novamente, e os golpes e insultos a Haru ainda iriam continuar. Nao estava convocando ele pro fight na sala de música. Diferente de Kuranaga, Nao estava muito calma. Ela parecia bem plena, centrada, madura quanto à situação, afirmando até mesmo que já sabia o que estava para acontecer, porém não queria acreditar. Haru, em sua defesa, começa a falar sobre seus sentimentos, como eles foram separados por muito tempo, e quando ela chegou era como se fosse uma garota estranha, enfim. Ele elogiava sua delicadeza e amava sua fragilidade. As coisas que aconteceram levaram ele a ver como uma garota, e isso estava muito confuso até para ele. Ela não era de forma alguma sincera, e sempre precisava da sua ajuda, pois seu coração pulsava forte, querendo protegê-la. Haru gritou, dizendo saber da situação. Ele estava ciente do que estava enfrentando e sempre pensou que isso era errado. Então, 2 verões depois, ele encontrou outro suposto amor. Ele tentou ao máximo torná-lo amor verdadeiro, esperando o tempo passar e vendo se algo mudava em seu coração. Mas ele não foi muito bem, e só acabou machucando Nao, sua tão querida amiga. De cabeça baixa, ele pede desculpas, as mais sinceras da sua vida, e enquanto derramava lágrimas, ouviu apenas que foi péssimo da sua parte. Caminhando de volta para casa, as palavras das garotas pesavam na sua mente, tanto que em casa ele não conseguia sorrir. Sora o chamou para jantar e até tentou agradá-lo novamente, lhe dando algo agradável. Entretanto, Haru estava sem brilho nos olhos. Ele esquivou do beijo e começou a tratá-la rudemente como se fosse um pedaço de carne. O susto fez Sora estranhar Haru, só que logo ela se recompôs e pediu para ele fazer o que quisesse com seu corpo, agindo meio sus. Isso aqui já tá com meio vergonha alheia, então vou pular para a próxima parte da história, onde Haru começou a chorar e não aguentava mais o peso dos seus pecados. Ele queria parar com tudo. Haru começou a implorar para que tudo cessasse enquanto derramava lágrimas. Sora estava na sua frente brigando, perguntando do porquê eles não poderiam fazer o que estavam fazendo. Isso era porque ninguém aceitaria eles, ela perguntou. E antes de uma resposta, ela afirmou não se importar com a opinião dos outros. Contanto que no final de tudo,
ela é quem estivesse com Haru. Claro que ela sabe que tem outros problemas. Seus pais, por exemplo, nunca aceitariam isso também. Mas ela não se importava, falando até mesmo sobre o futuro e possivelmente ter filhos. Haru grita que a realidade não era tão simples. E quando os ânimos exaltam com Sora gritando para eles acabarem com essa realidade, Haru levanta sua mão contra Sora, dando um tapa bem dado na sua cara, mandando ela não dizer como se isso não fosse nada. Ela se assustou e saiu chutando sua pelúcia no quarto, enquanto Haru ficou no seu quarto com as luzes apagadas. Essa briga intensa realmente machucou os dois. Todavia eles teriam que jantar. Por isso, lá estavam eles na mesa. Sora estava perguntando se Haru a odiava, e a única coisa que ele falou era que seus tios estariam de volta no Japão. Eles teriam falado com uma tal de tia Asahikawa. Eles perceberam que não deram nenhum dinheiro e disseram que eles ajudariam, mas apenas darão dinheiro para o aluguel. Sora perguntou o que ele quis dizer com isso, e Haru pediu para Sora que eles se separassem. A comida esparramada na mesa deixou os indícios de que certamente ela não gostou da ideia, e os dias agora estavam se passando. As coisas estavam calmas até demais. Os dois estavam faltando à escola, e Haru e Sora já estavam dormindo juntos novamente, e tudo parecia flores. Quando Haru, com sua insegurança, começou a afetar Sora e a fez tomar uma decisão difícil na sua vida. Ela disse que o amava, porém acabou sumindo no dia seguinte. Haru percebeu rapidamente o que estava acontecendo. Quando ele olhou para o celular, viu que havia uma mensagem de Sora se desculpando por causar tantos problemas. No quintal, o ursinho da sua mãe estava enterrado de uma maneira bizarra. Rapidamente, ele se dirigiu a todos os lugares possíveis e acabou encontrando Nao, que começou a ajudar a procurar Sora. Quando eles se encontraram novamente, Nao relata que não teve notícias de Sora, mas uma rápida informação é dada para Haru. No terraço, enquanto eles conversavam, Sora revelou que viu o que aconteceu entre Haru e Nao no verão, quando eles ainda eram pequenos. E exatamente esse acontecimento estava afetando ela até hoje. Por isso agora ele é questionado. Será que ele é capaz de aceitá-la ou irá abandonar Sora de vez? Com um desejo de boa sorte, Nao continua a pedalar para procurar Sora, enquanto em suas memórias, Haru começou a lembrar das histórias que ouviu de Amatsune. Essa pista lhe deu coragem para se dirigir até o santuário e procurá-la, já que lá era o local onde as pessoas recomeçavam as suas vidas. Ele começa a puxar várias lembranças da sua infância, até mesmo quando brincavam com a Matsune caçando cigarras pela floresta. Ao se lembrar de algum lugar que tem um lago, ele percorre todo o caminho contra Sora, que estava adentrando nele. Haru começou a correr para pará-la. Ele não queria que ela tentasse fazer qualquer besteira e por isso se aproximou muito rápido. Sora gritava para ele não se aproximar enquanto ia cada vez mais fundo, até que acabou perdendo o chão e começou a se afogar. Haru, em desespero, correu para tentar salvá-la e, mesmo não sabendo nadar, tentou acalmá-la. Os dois se debatendo afundaram no lago, e Haru começou a desistir da sua vida enquanto olhava para o rosto de Sora, afirmando que pelo menos poderia morrer e ir para algum lugar distante com ela. Mas diferente do que ele imaginava, ele acorda na beira do rio, com Sora chorando seu rosto, agradecendo por ele ter aberto seus olhos. Haru começou a se desculpar pela forma que tinha agido. Ele estava assustado, pois o que estava na sua frente era escuro. Ele não sabia o que fazer. Portanto, ofertou que eles procurassem um novo caminho juntos. Um que os sentimentos deles fossem igualmente importantes. Ele agora não se importava mais com o que diziam. Haru apenas queria que ela se sentisse feliz e levasse uma vida tranquila. Ao fazer mais alguns votos de amor, ele diz que ama Sora, com Sora confirmando seus sentimentos novamente. Com as coisas mais calmas, os seus amigos se encontram no mesmo lugar de sempre para ir até a escola. Eles começaram a conversar, se lembrando dos dois amigos que partiram para outro lugar. Os dois deixaram a cidade onde estavam e foram morar no exterior. Uma única mensagem foi enviada depois de algum tempo, avisando a todos que eles chegaram no destino em que queriam após 3 dias. Kuranaga, ainda magoada, perguntava se eles poderiam mesmo ser felizes agindo dessa maneira. Nao afirmou que acreditavam nos sentimentos deles. Para Haru, ela acredita que o caminho ainda seja muito longo, porém com certeza eles podem conseguir se tentarem. Sua amiga não aceita as palavras e afirma que se tudo que importasse fosse realmente sentimentos, então teria coisas que ela também queria fazer. Realmente magoada, Kuranaga não conseguia esquecer a marca deixada em seu peito, pois continua percorrendo seu caminho com lágrimas no rosto. No trem em que Sora e Haru estavam, Sora tira algumas migalhas do rosto de Haru, e assim o nosso anime finalmente tem um término, com os dois ficando juntos. E se você gostou desse vídeo, por favor, me ajuda a bater a meta de 10 mil likes e diz aí que animes vocês querem ver aqui no canal ainda. Se inscreve pra gente chegar na meta de 50 mil inscritos até o final desse mês também, e os mais humildes eu vou postar no final de todo o vídeo aqui do canal. Agradeço demais você que assistiu até aqui, muito obrigado pela presença. Pra mim, você e vocês são muito importantes, meu público. Link em redes sociais, Discord, contato, tudo que podemos precisar nos comentários fixados. Eu vou ficando por aqui, um abraço do Gojozinho, um pouquinho mais Oni-chan suspeito.